E aí ela tá dizendo o seguinte, né? Quando eu estava na facu, fiquei sem dinheiro para comer, eu entrei no aplicativo de relacionamento, provavelmente Tinder. Em 16 dias seguidos, eu fui em 16 jantares só para comer. E ela diz aqui, uma mina tem que comer, ela faz uma cara de deboche, tipo... Tô nem aí, sabe? Tipo... Não ligo. E, cara, e ela é casada, cara. Ela é casada hoje, tá? E, cara, isso assim, isso é lamentável, cara. Isso é lamentável. É triste, né, rapaziada? É triste. E eu entrei aqui pra ver, né, quantos... esse vídeo aqui teve mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. Creio que acho que ela postou... Cara, eu não sei quando que ela postou, cara. Não consigo ver, cara. Não manjo, eu não uso o TikTok, entendeu? E aqui eu tô vendo... Ela diz assim, só para esclarecer, todos esses homens me convidaram para o encontro. Não me diga, né, como que você foi para um encontro de jantar de graça se você não foi convidada, né? Você obrigou o cara a levar você? E aí olha só o que uma outra garota comentou aqui em inglês, Sofia alguma coisa. Ela disse assim, atualmente eu estou fazendo isso quando eu estou ficando sem dinheiro também. Feliz é uma forma excelente de salvar e conhecer os restaurantes que você gosta. Literalmente você usar o homem como um objeto, usar o homem como uma carteira ambulante, sem um pingo de remorso, sem um pingo de consideração, sem um pingo de respeito, cara. Sem um pingo de respeito, né? As garotas aqui dizendo, aí uma mulher brasileira disse aqui, marcou uma amiga, indo fazer isso. Uma outra falou, como você deveria fazer, tipo, você fez isso, e ela falou, tá certa. Cara, eu peço pra vocês não levarem isso pro coração, rapaziada, tá bom? Não levem pro coração, não fiquem nervosos, tá bom? 20 mil curtidas. Aí aqui uma outra garota disse, não, isso devia ser chamado ser uma gênia, ser um gênio. 4 mil curtidas, a outra com 5 mil curtidas eu faço o mesmo. Mas isso eu fazia antes de aplicativo de relacionamento. Eu só rodava a mesa. E aí no próximo TikTok ela diz, onde estão os homens bons, né? Mas então, só para vocês entenderem o que muitas mulheres fazem hoje em dia, muitas mulheres apoiam, não venham me dizer que são algumas, tá? Definitivamente não são todas, beleza? Mas isso aqui, rapaziada, é só para indicar para vocês sobre as ideias e sobre como o nosso conteúdo é importante e necessário hoje em dia. E eu vejo a galera que nos critica, e o que eu tenho a dizer a vocês, cara, que são contra nós, é que o mercado precisa de nós, cara. Os homens precisam de nós vamos continuar crescendo, porque nós crescemos, cara, por mulheres que são hipócritas sexuais. Isso é uma hipocrisia sexual. Isso é um exemplo do que é uma hipocrisia sexual. Existem vários tipos de hipocrisia sexual. Existe a hipocrisia sexual do contato gastronômico, existe a hipocrisia sexual de garotas que usam você como Uber particular. Existem vários tipos de hipocrisias sexuais, que a mulher ela usa a possibilidade do sexo para conseguir benefícios de você, nem que sejam emocionais ou às vezes até financeiros ou alimentícios, como no caso específico dessa garota, né? E ela faz uma cara do tipo, sim, eu fui em 16 encontros só para usar os homens para comer de graça. E o que eu tenho a dizer para vocês inicialmente, que as mulheres, rapaziada, acima de tudo, generalizando, elas vão pensar nelas em primeiro lugar. Elas vão pensar nelas, elas não se importam, cara. Elas não se importam, elas vão pensar nelas e elas não estão nem aí, cara. Elas vão pensar nelas e elas não estão nem aí. É o que eu falei para vocês. Muitas vezes o homem é usado como objeto de sucesso, como uma ferramenta de um meio para um fim. E isso é uma coisa que a sociedade não considera, além de nós aqui que estamos aqui no underground. Né, que definitivamente estamos aí tentando espalhar esse conteúdo aqui para mais pessoas, para mais camaradas, né? O que definitivamente, como eu falei, o mercado necessita e o mercado vai continuar consumindo. Enquanto houverem muitas mulheres hipócritas sexuais, não sei dizer se é a maioria, e elas continuarem usando os homens como nesse exemplo de contato gastronômico, cara, esses homens vão encontrar nosso conteúdo e esse conteúdo continuará crescendo e não vai ser interrompido, porque ele é necessário, porque o mercado exige hoje uma procura do mercado por esse conteúdo. Exige hoje homens procurando respostas para garotas que fazem isso, que saem com ele. O que você acha que aconteceu aqui nesse caso? Essa garota saiu com esses caras, eles pagaram um jantar para elas, tá certo? Elas definitivamente usaram a possibilidade aqui do sexo contra esses camaradas, com charme, beleza, estética, para jantarem, se fizeram ali de interessadas, né? Porque é uma tolice dizer às mulheres, cara, que mas eles foram para se conhecer. Isso é uma mentira, cara. Então, de certa forma, fazer homem de chacota, fazer homem de tonto, que é triste nas mídias sociais, para as mulheres, virou um hobby, cara. Isso aqui que ela fez é um hobby, é uma diversão. Fazer homem de trouxa, ainda comer de graça, etc., é um hobby para elas. E elas não se importam, rapaziada. Sabe por quê? Porque ela é casada. Porque tem um trouxa depois que vai assumir uma mulher com esse tipo de personalidade. E que ainda grava, entendeu? E expõe essa humilhação que ele fez com esses caras
né, debochando para receber like, cara. Para se validar, para validar o próprio ego. Então não só ela usa você e te ilude, como depois ela usa isso que ela fez, essa hipocrisia sexual, para ser validada nas mídias sociais para outras mulheres e competir com elas. Isso é um exemplo de competição feminina. Eu saí com 16 caras para comer de graça quando eu fiquei sem dinheiro. O que ela está dizendo? Eu usei a possibilidade do sexo, eu usei a minha aparência, né, que sem dúvida é o motivo pelo qual os homens convidaram ela para sair e se sentiram atraídos sexualmente, para conseguir jantar 16 vezes sem gastar R$1, sem ter interesse sexual nesses caras. Quando elas sabem que havia interesse sexual desses caras por elas, entendeu? Porque se não houvesse, cara, ela não estaria aqui agora fazendo esse vídeo depois com essa cara de deboche. Eu saí 16 vezes para comer de graça com esses caras. Como se fosse uma vingança. Vocês querem me comer, né? Então eu vou usar vocês pra pagar pra mim, cara. Pra eu comer de graça. Pra pagar jantar, pra me levar em encontro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que as mulheres estão dizendo, como você deveria, eu vou fazer a mesma coisa. É uma vingança, cara. Elas estão se vingando. Porque elas sabem, elas descobriram em algum momento, foi o que eu falei, rapaziada, as mulheres em algum momento elas acordaram, elas olharam e elas falaram, entendeu? Os homens colocam o sexo em primeiro lugar. E eu vou usar isso para manipular eles. Eu vou meter um decote, eu vou ficar linda, eu vou entrar no aplicativo de relacionamento, vou sair com esses caras, vou comer 16 vezes de graça, mesmo que eu não tenha interesse nenhum sexual neles. Vou usar o interesse sexual que eles têm por mim para tirar vantagens. Por quê? Porque eu sei que eles querem me comer de qualquer jeito, que é isso que eles colocam em primeiro lugar, mesmo se eles tenham interesse ou não em relacionamentos após isso, muitas vezes eles não têm, principalmente se eles forem shads, entendeu? E aí eu vou usar os Miqueinha, os Nice Guy, os cara bonzinhos, os Simpsons, como objeto de sucesso, como contatinho gastronômico. Por quê? Porque eu quero me vingar deles, ou me vingar dos homens que me usaram como objeto sexual. Então é um ciclo vicioso, rapaziada, que se repete muitas vezes, cara. É um ciclo vicioso, entendeu? São os shads usando as mulheres e as mulheres usando os betas, os normes. São os shads usando as mulheres por indiferença, porque eles não estão nem aí, porque eles não querem namorar, ou os alfas, ou os caras que a hipergamia se interessa, que a hipergamia... Não precisa ser... Eu uso o termo shed, rapaziada, para dar aquela temperada no vídeo, mas não precisa ser um shed. A hipergamia é hipergamia, chefe. Se uma mulher for uma sub 3, ela vai querer a hipergamia vai querer um norme. Se a mulher é uma sub 5, a hipergamia vai querer um norme. Cara, ela vai querer um shed, mas o shed não vai descer tanto. Alguns normes vão descer. Entendeu? A hipergamia é isso, cara. Então, ela olha pra cima, esse cara não vai namorar com ela, só vai plantar a mandioca e ficar na dele, vai sair fora, não é porque ele não tem nada pessoal. Não é pessoal, cara. Não é pessoal. É por culpa do ego. O ego da mulher, a hipergamia da mulher sabota a mulher muitas vezes, entendeu? Como muitos dizem que a hipergamia é positiva para a mulher, para ela escolher o melhor cara, só que ao mesmo tempo, se houver muita inflação na hipergamia da mulher, digamos assim como há hoje em dia, isso será prejudicial para ela. A ideia do inverno para M-Sols, mulheres mais velhas, Over the Wall, entre outras, não é porque não tem homens disponíveis, é porque o ego delas, cara, por culpa da hipergamia, de muitas, não de todas, está tão alto que, consequentemente, se elas conseguirem tocar num cara que está alto, se aproximar dele, terem contato com esse camarada sexual, elas vão tomar uma impressão desse cara e depois elas não vão querer baixar a régua. E para muitas mulheres que usaram a hipergamia de maneira indiscriminada e acabaram sofrendo impressões de alguns caras, elas vão conseguir abaixar a régua. Então, a história do inverno para essas mulheres, rapaziada, não é lastreada no sentido de que não haverão homens, é no sentido de que o ego delas as sabotou. Elas foram vítimas da própria hipergamia e do próprio ego. Essa é a questão. Então, nesse exemplo aqui dessa garota, né, é algo parecido. São esses caras de VSM superior ao dela, não necessariamente shads, certo? Usando ela sexualmente, sem nada pessoal, não é nada pessoal, mas sendo muitas vezes hipócritas sexuais, usando a possibilidade de sentimento, e essas mulheres se vingam depois dos Simpsons, betas, blue pill, boca aberta, usando a possibilidade do sexo. Uma hipocrisia sexual. Por quê? Porque elas não estão nem aí, porque elas aprenderam isso e começaram a usar isso a favor delas, rapaziada. É isso que eu quero dizer. Por isso que você tem que pensar no que é bom e no que é melhor pra você em primeiro lugar. Por isso que a gente fala sobre, se você for sair com uma garota, não gaste comida, olha só o que acontece. E o que vai acontecer, cara, é que a galera que veio falando isso vai me dar razão, cara. Vai começar a me acompanhar e vai falar, você tá certo. Ai, não pode pagar jantar pra mulher. Não, cara. Não pague comida. Não leve pra jantar. No começo, gaste o mínimo possível. No começo, quando você tiver, você não sabe quem ela é, cara. Quando você estiver conhecendo uma garota, gaste o mínimo possível. O mínimo do seu TEDA, de tudo. O mínimo que você puder. Por isso que eu sou a favor do Mode One, rapaziada, você ser direto, pra você não perder tempo. Pra você não só não investir o mínimo do seu dinheiro, que é o D do TEDA, mas também você não investir tanto seu tempo, energia e atenção. Com o modo 2, que é o PUA. Por isso que eu falo que eu não sou PUA, que eu sou Mode One. Pra você ser direto. Você fala, eu tô afim de você, vamos sair e tal, e já não tem game. Quero sair com você, quero te conhecer, vamos sentar e conversar em algum lugar. Direto, Mode One, cara. Entendeu? Se ela tá interessada em você, provavelmente ela vai aceitar.
E muitas vezes você usar o modo 2 hoje em dia não vale a pena. Por causa das mídias sociais, cara. As mídias sociais quebraram a perna do Pua. Quebrou a perna. Entendeu? O game ficou defasado depois que vieram as mídias sociais. Pré-mídias sociais o game era diferente, definitivamente. Pós-mídias sociais o game ficou defasado até porque a estética começou a ser mais valorizada. E as opções aumentaram muito. Tô dizendo que você não deve, que não vale nada, mas definitivamente a cotação do PUA perdeu muito valor por causa da chegada das mídias sociais. Inclusive, há uma pesquisa que eu ouvi falar, eu não vou saber encontrar para vocês, dizendo que quando as mulheres, cara, elas são validadas no Tinder por homens mais bonitos e etc., recebem matches e etc., não são rejeitadas, elas estão mais dispostas a também não rejeitarem homens inferiores. Uma pesquisa fez isso, eu não vou saber explicar em detalhes, mas é mais ou menos isso, entendeu? Uma pesquisa notou e concluiu que quando as mulheres são mais aprovadas por shads ou por homens mais bonitos, elas também rejeitam menos homens inferiores. E quando elas são rejeitadas por esses homens aqui em cima, elas rejeitam os caras aqui embaixo para abastecer o próprio ego, para devolver o que o camarada aqui fez pro cara aqui embaixo. Entendeu? Generalizando os homens. Todos os homens são filha da mãe. E aquela velha história. Muitas mulheres projetam o comportamento dos 10% na maioria dos homens, cara. Ah, os homens são infiéis, os homens usam a gente por objeto sexual, os homens fazem não sei o que lá. Uma pequena parcela faz isso de homens por culpa da hipergamia de vocês, que às vezes está mirando alto demais. É uma pequena parcela de homens que tem poder de fazer isso, que tem poder de ser hipócrita sexual. E às vezes elas projetam a atitude desses caras na massa da maioria dos homens, dos miqueinha, dos blue pill. Entendeu? E aí acho que todo homem é filha da mãe. E a mesma coisa que acontece nesse exemplo que eu falei pra vocês do Tinder, de que quando elas são rejeitadas pelos caras aqui em cima, elas devolvem a rejeição, pior, aumenta, elas rejeitam mais. Por quê? Porque elas querem satisfazer o ego, se vingar. Ah, os caras que me rejeitaram, então você que não tem nada a ver com a história, nice guy, entendeu? É você que vai tomar no rabo. É você que vai se ferrar agora. Mesma coisa essa história aqui, cara. Isso aqui é uma atitude vingativa. E provavelmente, essa garota aqui provavelmente deve ter sido às vezes usada sexualmente por homens mais destacados. Porque essa cara de deboche que ela tá fazendo aqui é do tipo, não tô nem aí. Por quê? Muitos caras foram hipócritas sexuais comigo, provavelmente esses caras do topo, e eu tô devolvendo minha hipocrisia sexual com os miqueinha, blue pill, com os caras que não tem nada a ver, e as garotas, por outro lado, apoiando também e pensando da mesma forma. E uma vez o cara me perguntou pra encerrar esse vídeo, irmão, se eu sair, como que eu faço, irmão, pra uma garota não me usar como contato gastronômico? Porque o que acontece é que eu saio com a mina e elas literalmente não querem perder o encontro, porque elas às vezes viram que eu não sou tão bonito como elas esperavam pessoalmente, e por não quererem perder o encontro, elas pedem janta, cara. Eu não sei o que eu faço. O que você faz? Você pede licença, como elas disseram, vai no banheiro, entendeu? Paga a conta e sai fora. Se você vê que ela tá querendo, se você notar que há sinais de desinteresse nela ali, que ela fica no celular, fica fazendo cara torta, entendeu? Porque é o oposto de quando a mulher gostou de você, se ela te encontrou, ela vai sorrir, ela vai ficar comunicativa. Se você vê que ela tá indiferente, não sei o que lá, tá mandando sinais de que ela ficou desinteressada, e ela não quer perder viagem, então portanto ela vai jantar com o seu dinheiro, com o seu cartão, na hora que ela pedir o negócio ali, você sai de fininho, fala, não, eu vou no banheiro ali e tal, paga a conta e vaza, irmão. Rala peito, já era, é assim que você resolve. Tchau. Mesma coisa que ela deixa ela comendo sozinha e vai embora. Esse é o meu recado pra vocês. É o que eu falei, rapaziada. A gente tem que pensar em nós em primeiro lugar. Ficar só reclamando e tal e etc. Não vai resolver, cara. Não vai resolver. Assim como elas aprenderam a pensar nelas em primeiro lugar, como no caso dessa garota, sem se importar com seus sentimentos, com o que esse cara vai pensar, com o dinheiro dele, usar a carteira dele, manipulá-lo deliberadamente, fazer um vídeo sobre isso com milhões de visualizações e milhares de garotas aí do lado dela e a apoiando, você também precisa com elas, aprender com elas. Aprender. A Red Pill, rapaziada, é você aprender a pensar como uma mulher. Lembra que eu falei pra vocês? Haja como homem, mas pense como elas. Coloque também o que é mais interessante pra você em primeiro lugar.